Olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal do YouTube da Verbo, para nós hoje conversarmos um pouquinho sobre o que foi essa prova do MP do Rio Grande do Sul, realizada no último domingo. Se você não me conhece, eu sou Vinícius Opponi, sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, sou mestre em Direito e sou um dos professores do time da Verbo Jurídico. Inclusive, trabalhei com os nossos alunos no nosso curso especial de reta final para a primeira fase, que transcorreu nas semanas que precederam a nossa prova, e também trabalhei com os nossos alunos, trabalhamos todos os professores mobilizados no sábado, num evento muito bacana que a Verbo realizou presencialmente em Porto Alegre, sala cheia, turma motivada, para uma aulona, um aulão de véspera, né? Em que nós lá discutimos questões sobre constitucional, eleitoral, institucional, administrativo e ao lado, claro, dos demais professores, cada um trabalhando com as suas matérias. Meus amigos, eu estou hoje aqui para fazer alguns comentários gerais sobre a prova do MP do Rio Grande do Sul e também vou selecionar algumas questões de direito constitucional, de Estatuto da Pessoa com Deficiência, de direito eleitoral, de direito institucional. Vou dar uma passada geral nas provas, naquelas matérias, claro, que eu domino como professor, que eu tenho mais contato em vista da docência, e vou passar os olhos na prova como um todo com vocês. O objetivo desse encontro é fazer uma análise pós-prova, sinalizar alguns comentários gerais e deixar vocês aí direcionados para esse gabarito oficial que vai sair, salvo engano, nessa quinta-feira. E claro, meus caros, eu não poderia deixar de sinalizar para vocês que a Verbo vai ter um curso especial de segunda fase para o MP do Rio Grande do Sul. Então, logo tivermos as informações do gabarito oficial, fiquem aí atentos às redes sociais da Verbo, em especial o Instagram da Verbo, porque a gente vai ter o nosso curso de segunda fase. Já na semana que vem, a gente já começa com eventos direcionados para a segunda fase do MP do Rio Grande do Sul. A prova, o intervalo entre a primeira fase e a segunda fase é muito curto, vocês vão ter poucas semanas de preparação, vocês vão ter aí essas semanas um pouco macetadas por conta do recesso, das festas de fim de ano, mas a gente precisa dizer, né, meus caros, eu deixei de ter festas de fim de ano por 3 anos consecutivos. Os meus 3 anos pós-faculdade, eu passei, sim, estudando recesso adentro, estudando no dia 24, estudando no dia 31. Eu posso dizer para vocês que dia 25 e dia 1º eu não dava conta de estudar, mas dia 24 era dia de trabalhar, pelo menos ali até o fim da tarde, né? Claro, não vai estudar durante a ceia de Natal, não faz nenhum sentido, não precisa chegar a esse extremo, não precisa estudar na virada do 31 para o dia 1º, mas o que importa é entender que quem está prestando concurso com seriedade tem que ter um compromisso com os estudos diferenciado. E aí, o período de recesso, de férias, de festas de final do ano, você pode ver, especialmente para quem estiver no sistema de justiça, que tem o recesso do Poder Judiciário, o advoga, que também tem um congelamento, né, uma suspensão dos prazos processuais, você tem que olhar essa oportunidade para ter dias de estudo. E claro, você vai conseguir amplificar um pouquinho o seu descanso, se puder se desviar do trabalho, né, se não estiver trabalhando, vai poder colocar mais horas de estudo sem prejudicar o descanso. Enfim, não dá para parar. Quem está fazendo concurso e está aí pendurado numa nota de primeira fase, esperando o resultado, se vai ou não para a segunda fase, tem que começar a estudar o quanto antes. E aí eu sei que quando a gente faz uma primeira fase,
eu costumo dizer que há 3 candidatos que saem de uma primeira fase, né? E eu digo isso hoje como professor, e eu lá atrás, eu estava em um desses 3 grupos de candidatos. Existe o candidato, a candidata que faz a prova, sai, pega o seu gabarito oficial, corrige e já destaca, já obtém uma nota com o gabarito oficial que o coloca ou a coloca numa situação de altíssima perspectiva de estar na segunda fase. Certeza, no mundo dos concursos, ninguém pode falar que tem, claro, salvo aquelas notas que estouram, né? O cara vai lá, o aluno, a aluna vai lá, tira 90, nota 9. Pô, hoje 9, 8,5, chance altíssima de você ir para uma segunda fase, praticamente certo, salvo uma catástrofe aí numa prova ridiculamente fácil, que evidentemente não é o caso do MP do Rio Grande do Sul. Então, há alguns candidatos que, mesmo não fazendo um notão como esse, tem uma altíssima perspectiva de ir para a segunda fase. No outro extremo, a gente tem os candidatos, as candidatas, que sabem que fizeram uma nota que está muito aquém da nota de corte daquele concurso. E aí, esses vão ter que aprender com a experiência da prova, e eu vou falar um pouquinho sobre isso na sequência, e se conformar, aprender com a experiência da prova e tocar para o próximo desafio, para o próximo concurso da agenda de concurso, seguir na caminhada preparatória. E aí tem a grande maioria dos alunos que ficam, dos candidatos que ficam no famoso limbo, né? Não sabe se vai, não sabe se não vai, porque a nota é aquela que orbita a nota de corte. E aí, as perguntas que os alunos me trazem, especialmente 5 minutos depois que eles corrigem a prova de primeira fase, é a seguinte: professor, fiz tanto, tirei tanto, fiz tantos pontos. Primeira pergunta que eles fazem: quanto que você acha que vai ser a nota de corte? Segundo ponto: e aí, será que eu estudo para a segunda fase? Perguntas, eu entendo a ansiedade do aluno, mas o professor também não consegue fazer milagre, né? Como eu costumo dar uma referência? Qual é a referência que eu costumo passar para os nossos alunos, que é a referência que eu quero compartilhar com vocês? Deem uma olhada no histórico de notas de corte do concurso, no caso aqui do MP do Rio Grande do Sul. Vamos esperar sair esse gabarito oficial, depois lá na minha rede social eu posso até chutar uma nota de corte olhando para o histórico de notas de corte de concursos anteriores. Me chama lá, eu dou uma referência para você, mas como regra a gente olha para o histórico de 2, 3 concursos anteriores. E aí, meus caros, em geral, essa nota de corte muito dificilmente oscila mais do que 10% para baixo, 10% para cima. A nota de corte costuma se manter, né? Costuma se manter a mesma, ou com pequenas variações para cima ou para baixo. E aí você que está no limbo, que você fez uma nota de corte, uma pontuação, que se fosse a 2 concursos passados, você iria para a segunda fase. Mas se fosse no concurso anterior, talvez você não iria, porque essa nota varia um pouquinho. Se você, em síntese, está no limbo, a dica que eu dou é: estude sim para a segunda fase. Estude sim para a segunda fase. Se você ficou com 20, 25% de nota aquém da média das notas de corte, e aí eu vou te falar essa referência depois que sair o nosso gabarito oficial, para eu poder dar uma calibrada na nossa análise pós-gabarito oficial, eu vou dar o meu chute de nota de corte agora, por enquanto não. Mas olhando para o histórico, você ficou com 20% para trás da menor nota de corte, aí você está no grupo dos que muito provavelmente não vão. Se você ficou ali com 15, 20% de nota para cima do histórico de notas de corte, você está no grupo dos que muito provavelmente vão. Quem tiver nessa janela está no limbo, e no limbo a gente estuda. No limbo a gente estuda para a segunda fase. Em especial, se o MP do Rio Grande do Sul é o concurso da sua vida. Se o MP do Rio Grande do Sul é o concurso da sua vida, você tem que já se jogar para o estudo de segunda fase nessa janela de tempo que vai haver entre o gabarito oficial, prazo para recurso,
gabarito oficial preliminar, né, prazo para recurso, gabarito oficial definitivo e depois a nominata dos que foram realmente para a segunda fase. Então, você não pode esperar, em razão das poucas semanas de estudo que vocês vão ter, que separam a primeira fase da segunda fase, não dá para esperar ver o nome no edital. Eu já vi muita gente boa, muito aluno, muita aluna excelente, que ficaram no limbo, optaram por não estudar e depois tomaram uma surpresa positiva e se viram numa segunda fase tendo 2, 3 semanas para estudar para a segunda fase. No final do nosso encontro, eu vou até anotar aqui para eu não esquecer, eu vou deixar com vocês algumas pequenas dicas de como começar a desenhar essa preparação para a segunda fase. De todo modo, a minha dica primordial é vir estudar com a gente aqui na Verbo, porque, como eu disse, a gente vai ter um curso de segunda fase específico para o MP do Rio Grande do Sul, como é o histórico aqui da Verbo. A gente, no concurso anterior, por exemplo, trabalhamos com cursos de primeira fase, segunda fase, prova oral e tivemos um excelente resultado no curso da Verbo aqui. Nossos alunos tiveram excelentes resultados na aprovação no MP do concurso de 2022, que se encerrou em 2022. Então, deixa eu só anotar aqui para, no final, a gente caminhar um pouquinho para a segunda fase. E aí acompanhe o Instagram e as redes sociais da Verbo Carreiras Jurídicas para você saber da nossa agenda de eventos, que vai ter o lançamento do nosso curso de segunda fase, tudo confirmado para começar a trabalhar, e um curso que vai ganhar o corpo substancial ao longo do mês de janeiro. Nós vamos trabalhar bastante mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. O nosso ponto de partida é esse, então. A gente sai do pós-prova, estamos batendo esse papo aqui sobre o pós-prova. Vou estar todo mundo um pouco de ressaca, porque está aguardando o gabarito definitivo. Eu dei essa referência para vocês tentarem se posicionar. Vocês vão poder se posicionar pós-gabarito, né? Eu sei que tem os sites que permitem fazer aí uma simulação de notas de corte. Esses sites costumam ter um bom desempenho, dependendo do número de candidatos que foram lá colocar a notinha, né? De todo modo, o resultado definitivo mesmo é só com a nominata de candidatos aprovados. Então, com essas referências de aqueles que com certeza não vão, e eu espero que você não esteja nesse grupo, aqueles que com certeza vão, eu espero que você esteja nesse grupo, mas é uma minoria. E os que estão no limbo, e no limbo a gente estuda para a segunda fase. Dito isso, a gente vai caminhar agora para fazer alguns comentários sobre a prova em si. Meus caros, eu vou usar o meu setup normal aqui, normal do nosso Jurisprudência em Pauta, né? Para quem não conhece, já fica aqui o meu convite toda segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, aqui no canal da Verbo. Eu, professor Vinícius Opponi, entro ao vivo com vocês para fazer comentários sobre o informativo da vez do Supremo Tribunal Federal. A gente está com esse projeto ao longo de todo o ano de 2023, o projeto já está confirmado para 2024, a gente estamos examinando os principais julgados de todos os informativos publicados desde esse ano de 2023 e vamos avançar para o ano de 2024, terminando os informativos de 2023, porque a gente vai ter um pequeno recesso ali no período de férias do professor Vinícius, né? Em 2024 a gente volta para continuar o nosso projeto. A gente tem mais um encontro na segunda-feira que vem. Na segunda-feira, deixa eu roubar aqui no meu calendário, dia 11, o nosso último encontro desse ano, e depois a gente volta lá em janeiro. E no dia 11, um Jurisprudência em Pauta especial, episódio número 33. Você já tem 32 episódios para assistir, se você não conhece o projeto. No episódio número 33 eu vou sortear o meu livro de Direito Financeiro, um resumo para concurso público de Direito Financeiro. Direito Financeiro, matéria que às vezes cai escamoteada no constitucional, às vezes cai escamoteada no tributário, mas, perdão, a gente precisa, desse mundo dos concursos públicos, atacar essas matérias que eram consideradas laterais, mas vocês vão ver como é importante dominar esses temas de questões, de disciplinas diversas,
como é o direito financeiro. De todo modo, vai ter um sorteio aí do meu livro no próximo episódio de Jurisprudência em Pauta. Eu queria deixar o convite para vocês. Então, falei do Jurisprudência em Pauta porque eu ia usar esse setup aqui, E aí, meus caros, o que eu quero começar com vocês é começar a examinar, né? Começar a examinar um pouquinho a nossa prova. Começar a examinar um pouquinho a nossa prova. Eu vou deixar esse cara aqui na tela cheia e aí eu consigo aumentar o zoom desse documento. Deixa eu só ajustar uma programação aqui. Vamos lá, meus caros, fazendo alguns comentários gerais sobre a prova. A gente tem uma prova aqui com 100 questões, né? Todos nós vimos. E olha só, 42 laudas de prova. É uma judiação, né? Uma prova gigantesca. Judiação no sentido do candidato, né? Uma prova gigantesca. 42 laudas. Se você se embrenhar a simplesmente ler essa prova em 42 laudas, 42 páginas, para você ler ela de maneira concentrada, você já vai ter aí no mínimo 1 hora e meia de leitura se você ler rápido. Agora, colocando ainda a resolução das questões, evidentemente, e a transcrição para gabarito, você tem aqui o primeiro desafio dessa prova, que é o desafio do controle do tempo. Meus amigos, eu sei que falar isso pós-prova pode te irritar, mas eu quero deixar para você uma referência que eu sempre tive nos meus estudos, que é, independentemente do resultado na prova, e deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês, viu? Eu sempre fui, deixa eu me mexer aqui, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Aqui. É isso, acho que aqui eu fico mais bem posicionado. Beleza, fazendo edições de vídeo enquanto grava a aula, essa é a vida do professor que dá aula virtualmente, né? Então, veja, abrindo um parênteses com vocês, eu sempre fui do grupo do limbo, tá? Eu costumo dizer, eu tive, graças ao bom Deus, o êxito de ter sido aprovado nos 3 primeiros concursos de Ministério Público que eu prestei pós-atividade jurídica, pós ter completado os 3 anos de atividade jurídica. Na ordem, eu passei em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Foram os 3 primeiros. Quando eu estava lá com 2 anos e 8, 7 meses de atividade jurídica, que eu sabia que se eu fizesse a inscrição e chegasse na inscrição definitiva, passasse ali, chegasse até a oral no momento de fazer a inscrição definitiva, eu ia ter os 3 anos de atividade jurídica, eu comecei a prestar para valer. E graças ao bom Deus, e depois de ter podido estudar com firmeza ao longo desses 3 anos pós-faculdade, eu consegui a aprovação nesses 3 concursos. Digo isso por quê? Porque, muito embora eu tenha sido aprovado nos 3, nas primeiras fases dos 3 concursos, eu sempre saí no limbo. Eu sempre fui aluno candidato que estava no limbo. Eu sempre passei com uma nota, eu nunca passei exatamente cravado na faixa de corte, mas eu nunca arregacei, nunca estourei a primeira fase. Sempre passava ali com 5, 7, 8% de nota a mais, né? Umas 2, 3, 4 questões no máximo, acima da faixa de corte. Tanto que nos concursos, a minha classificação, eu sempre passei bem classificado, né? Aqui em Santa Catarina eu fiquei em 4º lugar, por exemplo. O que me jogava para cima na nota era prova discursiva e prova oral. Prova objetiva, eu sempre sofri, penei bastante, sempre fui o candidato que ficou no limbo ali nessa janela de tempo que vocês estão do pós-prova. E digo para vocês que sempre me joguei para estudar para a segunda fase. Me jogava para estudar para a segunda fase, por quê? Porque esse estudo nunca seria perdido, meus amigos. É um estudo que não é jogado fora. Pelo contrário, vou até contar uma história minha para vocês. Quando eu estava lá com 1 ano e meio, quase 1 ano e meio de idade jurídica praticamente, eu fui prestar um concurso do MP de São Paulo. Eu sou natural do interior de São Paulo, então estava mais perto. E eu fui prestar como um treineiro. Lembra lá quando você está fazendo vestibular, você vai fazer um treinamento, presta lá uma FUVEST, um Enem no 2º ano do ensino médio? Então, eu fui fazer
a minha prova do MP de São Paulo. Fiz a primeira fase, estava lá com 1 ano e meio de atividade jurídica, 1 ano e pouquinho, estava advogando, estudando. Fiz a primeira fase, fiquei no limbo e fui prestar para treinar mesmo. Sabia que, primeiro que eu achava que eu não ia dar conta de passar, que eu não ia chegar até oral, não ia ter problema, não ia conseguir chegar. E mesmo se conseguisse, muito difícil hoje, você não tomba esse prazo de 3 anos de atividade jurídica, é requisito constitucional, ninguém toma posse antes dos 3 anos, ponto, não tem que fazer, tem resolução do CNJ, do CNMP. Foi para fazer, para treinar mesmo, pegar ônibus lá no interior de São Paulo, ir para a capital, achar hotel, se virar na prova, fazer prova de terno, que lá no MP de São Paulo tem que fazer prova de terno, viver a experiência da prova para valer, além de todas as provas que eu resolvi em casa, lá de pijama, domingão em casa, né? Beleza. Moral da história. Passei para a segunda fase. E aí eu falei, poxa vida, o que eu faço agora? Considerando que mesmo que tudo dê muito certo, eu não consigo completar 3 anos de atividade jurídica para a inscrição definitiva, o que eu faço com essa segunda fase? Estudo ou não estudo? Me preparo ou não me preparo? Eu decidi por me preparar. Fiz um curso preparatório para a segunda fase, daquele concurso lá de 2011, salvo engano, 2012, do MP de São Paulo. Fui estudar estrutura de peça no direito penal, processo penal, estrutura de ação civil pública, inquérito civil. Fui fazer resolução de diversas questões discursivas, controlando o tempo, enfim, fui estudar para a segunda fase do MP de São Paulo. Fiz a prova do MP de São Paulo, não fui aprovado para a prova oral, fiquei lá por 0,04 do mínimo que precisava, tudo bem, mas olha só o que aconteceu. 6, 7, 8 meses depois eu estava já com 2 anos e pouquinho de atividade jurídica, estava me inscrevendo nesses concursos que depois eu acabei passando, e quando eu cheguei na segunda fase desses concursos, eu já tinha uma vivência de segunda fase, não só de ter ido fazer, como de ter estudado para a segunda fase. E aí minha vida ficou absolutamente mais fácil, a preparação para a segunda fase de Santa Catarina, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, 1 ano depois daquela experiência que eu havia vivenciado naquele concurso de treineiro que eu prestei. Então vejam que, de novo, cheguei no caminho aqui da necessidade da gente, quem está no limbo, se jogar para estudar para a segunda fase, porque esse estudo nunca vai ser desperdiçado, não vai ser um desperdício. E especialmente se você não tem contato com o MP, você nunca viu uma denúncia, só ouviu falar, ouviu num processo penal, num processo criminal, quando era estagiário, você não tem contato com a instituição, você antecipar esse tipo de estudo é muito interessante. Eu acredito muito da minha aprovação na sequência, com os 3 anos de idade jurídica, a essa experiência no MP de São Paulo, que eu vivenciei de verdade, mesmo não tendo os 3 anos de atividade jurídica. Fecha esse super parênteses, né, que eu devia ter feito anteriormente. Vamos aqui para a prova. Voltando para a prova. A gente tem uma prova aí de 42 laudas e, portanto, vocês têm. O primeiro desafio, sem dúvidas, é dominar o tempo. Dominar o tempo de leitura, de resolução, combinando com cansaço, calor, barulho, ruído lá no dia da prova e transcrição para gabarito. Eu já tive feedbacks de alguns alunos me dizendo que tiveram que chutar algumas questões que deixaram para a parte final, da resolução, porque acabou o tempo e não conseguiram examinar as questões com a calma necessária, tiveram que chutar. E aí, meus amigos, primeira referência que eu dou, e eu sei que é uma referência pós-prova, mas a gente precisa aprender com as provas, né? Especialmente se você suportou, se você vivenciou essa dificuldade. A primeira referência que eu trago para vocês é: não incorram de novo nesse tipo de problema. A gente nunca consegue antecipar, claro, o tamanho da prova. O MP do Rio Grande do Sul tem tido, nos últimos concursos, uma tendência de fazer questões megalomaníacas, né? Alternativas que combinam caput com parágrafos de artigos e vira aqueles monstrinhos que você precisa julgar um monte de informação que está lá dentro. Mas a gente sabe que as provas são longas, em geral, aqui no Rio Grande do Sul em particular, e vocês precisam ter uma estratégia de tempo para a prova de primeira fase. Você tem que chegar sabendo uma referência temporal mínima. E aí, meus caros, você vai distribuir essa referência temporal ao longo da prova.
bom, eu tenho 100 questões em tantas horas, eu preciso responder 10 questões a cada tantos minutos. Você chega na prova com essa referência e começa a monitorar o tempo já comprometido com a cronologia, o cronômetro da prova, da primeira questão em diante. A gente já começa agoniado com o tempo. Não deixa para se agoniar na segunda parte da prova. A gente já começa a trotar, quase correr, desde o início da prova, porque senão você caminha nas primeiras questões e tenta correr numa velocidade que você não tem no final, e isso prejudica o seu desempenho. Então, a primeira tônica da prova do Rio Grande do Sul foi, sem sombra de dúvida, o tempo em vista da extensão das questões. E isso você vai administrar. Quem passou por isso precisa ter o sangue frio de pensar sobre isso, porque daqui um pouquinho vai ter outra prova de outra instituição, daqui um tempo outra prova aqui do Rio Grande do Sul, e você não pode incorrer nos mesmos erros, você precisa aprender com isso. E essa referência temporal já vai ser a primeira lição que você vai carregar para a preparação para a prova discursiva. Porque lá na prova discursiva, o desafio é outro, mas a dinâmica do tempo vai se fazer presente também. Então, esse compromisso com uma estratégia, cronologia da prova, de cronômetro, de controle do tempo na prova, você vai ter que carregar para a sua segunda fase, porque tudo vai dar certo, a gente vai para essa segunda fase. Beleza, primeiro, comentários um pouco óbvios, mas às vezes você está muito mergulhado na agonia da expectativa do gabarito e você precisa, eu estou tentando te trazer um pouco, colocar os seus pés no chão, para que você reflita comigo sobre essa experiência pós-prova, para aprender com o fazer prova. Independentemente do aprendizado que as questões técnicas nos dão, existe um aprendizado, uma expertise na resolução de prova, que tem que vir de simulados em casa e vai ter que vir desses momentos em que você vai para o mundo real fazer prova. E aí, avançando, primeiro desafio da nossa prova, língua portuguesa, né, pessoal? Língua portuguesa, a gente sabe que é uma matéria que separa as crianças dos adultos. Língua portuguesa é uma matéria que a gente tem que ter muito respeito a ela. Eu sou filho de uma professora de língua portuguesa, formada em letras, em pedagogia, e eu aprendi a ter muito respeito à língua portuguesa, no sentido de saber da dificuldade que essa disciplina nos apresenta, mesmo nós, operadores do direito, que temos a linguagem como principal instrumento. E essa prova não foi diferente, né? Um super texto de 48 linhas, comentando a teoria crítica da Inquisição em Tomás de Aquino, que já é uma literatura pesada por si só, uma análise crítica de uma literatura pesada, mostra a dificuldade das questões. E aí, eu, passando os olhos nas questões de língua portuguesa, lembrei muito do tempo de vestibular, né, pessoal? Que a gente está lá na atenção da prova, como é que você vai absorver todas essas informações, os meandros interpretativos, as construções do texto de 48 linhas, para depois enfrentar as questões subsequentes. E aí, meus amigos, muito embora eu seja não um estudioso, mas um estudante de língua portuguesa, e todos nós devemos ser ao longo da vida, depois você entrar no MP, você vai continuar estudando língua portuguesa. Na minha mesa, na minha frente, eu tenho uma gramática do Segala, um dicionário de sinônimos e um dicionário da língua portuguesa. Está na minha frente, né? Eu não abro mão de tê-los ao lado de códigos e livros técnicos. Mas não vou ter a coragem de fazer comentários sobre questões de língua portuguesa. Não era esse o nosso propósito, mas várias questões concatenadas às regras gramaticais, evidentemente, e também questões de ordem interpretativa. Beleza, aí vamos começar a caminhar para o tema em que a gente pode contribuir em alguma medida, né, para as nossas considerações, aqui
de ordem técnica. E a gente começa passando os olhos, né, meus amigos, nas questões de conhecimento jurídico, começa na questão de número 21. Olha lá, questão de número 21, vou tomar algumas para a gente fazer alguns comentários e eu vou selecionar essa daqui para a gente começar a pensar algumas coisinhas. Depois eu vou correr lá para o nosso direito constitucional, que é o meu porto seguro, matéria que eu tenho mais afeição. Vamos lá, a gente tem aqui uma questão sobre normas disciplinares no âmbito do Ministério Público assinalar como verdadeiro ou falso. E tem um parecer conclusivo do inquérito administrativo não vincula o Corregedor-Geral do Ministério Público, o qual, se entender pela instauração de processo administrativo disciplinar, deverá submeter essa decisão ao Conselho Superior do Ministério Público. Se item é falso, né, o Corregedor-Geral do Ministério Público vai poder proceder a essa instauração de processo administrativo disciplinar. E tem 2, se o fato imputado no inquérito administrativo, no processo administrativo disciplinar corresponder à pena de censura, suspensão da emissão, o afastamento preventivo do acusado de suas funções poderá ser determinado pelo Procurador-Geral de Justiça, mediante espaço motivado, por até 90 dias, prorrogável por mais 60, desde que sua permanência e exercício seja reputado inconveniente a realização do processo administrativo. Pessoal, vejam, não estou tão preocupado em corrigir aqui esse item também, salvo engano meu aqui, falando de cabeça, é falso também. Mas vejam o foco da questão trabalhando com prazos, né? Trabalhando com prazos, questões bem conectadas em estrito texto da normatividade sobre o Ministério Público, e em particular as nossas leis orgânicas, tanto a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a 8625 de 93, como as leis orgânicas do MP do Rio Grande do Sul. Item 3, o Corregedor Nacional do MP pode avocar de ofício procedimento ou processo administrativo disciplinar já concluídos, ad referendo do plenário, devendo aguardar as conclusões da origem quando o procedimento ou processo administrativo disciplinar ainda se encontrar em tramitação. Aqui é uma disposição que se conecta ao texto constitucional, não há essa condicionalidade para essa atuação do Corregedor Nacional do Ministério Público, o item é falso também. E é vedada a conversão da pena de suspensão em multa, isso aqui é verdadeiro, previsão de nossa lei orgânica. De todo modo, aqui a gente faz uma sinalização de gabarito letra D, FFFV. Estou pegando a esmo aqui, meus caros, e trabalhando com vocês essas questões que não são de estrito texto constitucional, né? A gente pode fazer esses comentários. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, questões de Conselho Nacional do Ministério Público e cobrando resoluções e atos normativos do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse é um tema de direito institucional a que nós precisamos estar sempre atentos. Direito institucional do Ministério Público, você vai ter que trabalhar com uma trilogia bem longa. Constituição Federal, que é um bom introito ao direito institucional, precisa conhecer a Constituição. Depois você caminha para a Lei 8625, de 1993, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Essa aqui você precisa conhecer bem tranquilo. E depois você vai avançar para as leis orgânicas da instituição que você estiver prestando o concurso de MP. No caso, evidentemente, as leis orgânicas mencionadas no nosso edital conectadas ao MP do Rio Grande do Sul. Esse é o filme 2 da trilogia, né? As leis orgânicas. E aí, meus caros, o filme 3 dessa trilogia são as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí a gente vai ter resoluções que tocam a temas diversos, né? A gente tem resoluções que vão cuidar do inquérito civil, do procedimento administrativo, da notícia de fato, do PIC, resoluções que vão trabalhar sobre aspectos relativos à atuação do Ministério Público em face de movimentos sociais, resolução do CNMP que versa sobre obrigação de membro do MP residir ou não na comarca, resoluções do CNMP que vão parametrizar as inspeções periódicas que o Ministério Público precisa fazer a instituições de longa permanência, o próprio controle externo, instituições da parte de infância e juventude. A gente tem um verdadeiro código, um grande compêndio de resoluções do CNMP que podem ser exploradas em prova, resoluções, recomendações, até mesmo notas técnicas. Por vezes a gente vê essa perspectiva de exploração em prova. Então, direito institucional de Ministério Público, você tem que conjugar
base constitucional, claro, sempre conectado com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, leis orgânicas e resoluções do CNMP. Não desprezem esse estudo, não desprezem esse estudo. E esse estudo é muito útil, porque além de fazer você brigar por questões de direito institucional, esse estudo vai te permitir aprofundamentos no direito constitucional, vai te permitir aprofundamentos no processo coletivo, quando você for estudar, por exemplo, a resolução do inquérito civil, vai te permitir aprofundamentos em processo penal, vai te permitir aprofundamentos, por exemplo, em direitos humanos em sentido amplo, né? Por exemplo, o Estatuto da Pessoa, o Estatuto da Pessoa Idosa. Nós temos lá as instituições de longa permanência. Existe uma resolução do CNMP que orienta as visitas do MP a essas instituições de longa permanência. Então você vai subir o seu nível de conhecimento dos temas de normativos, né, de edital, que tocam o Ministério Público, fazendo espelhamento com as resoluções do CNMP. Então isso você precisa fazer se o seu foco é concurso de Ministério Público. Vamos seguir agora para o nosso direito constitucional, perdão, aí a gente segue aqui para uma questão de lei orgânica do MP do Rio Grande do Sul, mais uma relativa à carreira de membro do MP do Rio Grande do Sul, e aí a gente chega na nossa questão, na primeira questão de direito constitucional. Meus amigos, eu costumo dizer em aula, mesmo quando eu ministro essa matéria, ministro esse tópico de direito constitucional, que é a história das constituições brasileiras, eu costumo dizer, tomara que não caia esse negócio, tomara que não caia histórico de constituições, porque esse é um tema praticamente inesgotável, né? Eu posso passar 30 horas em sala de aula gastando muita saliva para comentar sobre o contexto histórico e as características de cada texto constitucional, começando pela Constituição do Império de 1824 até chegar na Constituição de 88, e você vai estudar, vai ter 30 horas aulas minhas, e pode cair uma questão de história da Constituição, de histórico do constitucionalismo, que a gente não explorou em aula. E isso a gente vê, a gente pega livros especializadíssimos em histórico do constitucionalismo brasileiro, e a gente às vezes vai buscar uma referência daquele texto constitucional que o autor não entendeu pertinente mencionar, que não foi digno de destaque. Então esse é um tema judiado de estudar, de ministrar e de ser cobrado em prova. De todo modo, mesmo feitas essas minhas considerações críticas, né, eu costumo dizer que chorar não vai mudar nada, a gente chora porque eu faço isso não para... Meu único objetivo de fazer esse tipo de comentário é que você fique tranquilo se eventualmente errou esse tipo de questão. Outra etapa importante no processo de análise ou de autoanálise pós realização de prova é você entender a natureza do teu erro. Às vezes você errou uma questão que te leva a um ponto que é muito amplo e cuja perspectiva de você fechar a matéria, percorrer 100%, é muito pequena naquele ponto. Histórico do constitucionalismo é um desses exemplos. Agora, às vezes você tromba com um erro que é de literalidade do texto legal, que você às vezes não leu porque desenhou uma estratégia de estudo que não te fez ler aquele diploma, e aí esse é um erro diferente desse de errar uma questão com esse perfil. Às vezes você tromba com um erro, meus amigos, vocês erram uma questão, e aí você vai lá para o teu caderno, para o teu manual, para o teu resumo, e você vê que o teu material não versava sobre aquele ponto. Não versava, e você encontra uma incompletude no seu material. Material para concurso, o seu material que você vai produzir a partir dos nossos cursos preparatórios, das aulas complementares, do estudo de doutrina, da leitura de resumos. Esse é um material que você tem que constantemente examinar e reexaminar em busca, não da completude, porque nunca vai estar 100% nenhum material de todas as matérias, a gente nunca chega nesse estágio. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente passa antes disso, antes de todos os cadernos ficarem perfeitos, a gente é aprovado. O meu caderno constitucional, quando eu estudava, foi o primeiro a ficar muito bom.
mas o meu civil tá mediano ainda. E eu passei. Então é um processo. Você vai estar no processo de construir os seus cadernos, as suas referências de estudo, seja ela qual for, não vou ficar falando aqui de método de estudo, né? Se você vai ler, grifar, assistir curso, assistir os nossos cursos aqui pela Verbo, tomar nota nas aulas, ler as anotações, as transcrições, enfim, não vou falar sobre isso, mas é importante você olhar para o teu erro e ver qual é a natureza dele. É um tópico muito aberto na doutrina, que eu não consegui exaurir. É um tópico que é um conteúdo básico, mas meu caderno está incompleto. É um erro de legislação, de leitura de lei, que eu não fiz, ou que eu fiz e li uma vez só e esqueci. É um erro que dói, só que acontece muito, né? Eu sempre tive muita dificuldade de memorizar róis legais. Hoje eu consigo, direito constitucional, eu consigo falar muita coisa da Constituição de cabeça. Mas porque faz 10 anos que eu estou brincando de dar aula de constitucional, né? Brincando entre aspas, eu estou envolvido aqui no direito constitucional. Aí a gente pega, esquece 98% do edital e foca em 2%, 5% que é o constitucional, e aí a gente vai memorizar, evidentemente, isso é natural. O resto lá na promotoria você consulta o VAD, entra no site do Planalto, não precisa decorar. Enfim, é importante você fazer essa autoanálise dos seus erros, para você fazer essas identificações, essas conclusões, e usar delas para direcionar o seu estudo, especialmente quando tiver de novo as voltas de uma primeira fase, o que eu espero que não seja o seu caso, que você vá para a segunda fase com a gente e não tenha mais que fazer prova de marcar X. Aí, olha só, essa primeira questão, histórico do constitucionalismo, está na tela com vocês. Aqui, meus amigos, o gabarito, no meu modo de ver, a letra C, Constituição de 1891, consagrou a dualidade da justiça, contemplando a Justiça Federal e a Justiça dos Estados. A Constituição de 1891 é aquela que faz menção ao Supremo Tribunal Federal e coloca ele dentro da Justiça, do ramo da Justiça Federal, ao lado dos juízes federais e também ao lado da Justiça Estadual. E aí, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, de fato, só são previstas em constituições pela primeira vez na de 1934. Veja que, a rigor, a Justiça Eleitoral não nasce com a Constituição de 34. Ela já tinha uma previsão em ato normativo infraconstitucional, se não me engano, de 32. Mas, de todo modo, acredito eu que será o gabarito letra C nessa questão de número 25. Questão de número 26, meus amigos. Questão de número 26, nós trabalhamos na nossa terceira aula de Direito Constitucional no nosso curso de reta final, a aula que eu dei presencial lá em Porto Alegre, e também um tema que nós exploramos em episódios do Jurisprudência em Pauta. Expressamente, eu examinei com vocês o julgado que nos dá o gabarito letra A nessa questão de número 26. Meus caros, o examinador cobrou aqui o tema 698 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Tema 698 da repercussão geral. O Supremo, nesse tema 698 da repercussão geral, e de novo, coloquei esse tema, a tese desse tema no slide, e que exibi para os alunos na nossa aula sobre direitos sociais, e também trabalhei longamente com esse julgado em um episódio de Jurisprudência em Pauta. Se você quiser ver esse episódio do Jurisprudência em Pauta, você vai me chamar no Instagram e eu vou te falar o número do episódio. Eu quero que você assista a todos, mas se você quiser assistir eu explicando esse cara aqui, tema 698 da repercussão geral, eu vou te falar qual é o episódio de cabeça agora, eu não lembro, já foram 32, isso daí eu não vou conseguir lembrar mais. Antes, até o 10, 15 eu conseguia lembrar mais ou menos o episódio em que eu tinha comentado o informativo. Agora eu já não consigo lembrar mais, mas depois eu te passo. Se você quiser, me chama no direct do Insta que eu te falo. E aí, meus caros, olha só. O Supremo, nesse tema 698 da repercussão geral, examinou uma questão relativa à perspectiva de controle judicial de políticas públicas. Mas veja que, nesse caso, era um problema específico, era um problema de déficit de pessoal em saúde, prejudicando a prestação de serviços públicos de saúde. E aí, essa tese, a tese do tema 698 da repercussão geral, tem 3 partes. O examinador cobrou as 2 primeiras partes, a parte, o item 1 e o item 2. No item 1 da tese, é o primeiro período aqui da alternativa A, que diz a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltada à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência, deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Tá certinho. Tema 698 da repercussão geral. Agora, esse é a parte 1, o item 1. Agora, na segunda parte, tá errado.
Porque olha o que o examinador colocou. A decisão judicial, como regra, deve determinar medidas pontuais e apontar as finalidades a serem alcançadas, descabendo determinar a administração pública que apresente um plano para alcançar o resultado sob pena de invasão na esfera administrativa. É o contrário, né, pessoal? Na segunda parte, o Supremo disse assim, ó, na segunda parte da tese, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas pela administração pública e determinar que a administração pública apresente um plano e os meios adequados para realizar, para alcançar esse resultado. A lógica do Supremo Tribunal Federal, e de novo, assistam Jurisprudência em Pauta em que eu faço essa análise de maneira bem aprofundada, a lógica do Supremo é a seguinte: vamos sim reconhecer o controle excepcional de políticas públicas pelo judiciário, mas vamos fixar balizas dentro das quais esse controle precisa ser realizado. Porque veja, eu digo isso em aula, eu disse isso na aula, a grande tônica do controle judicial de políticas públicas é a questão da separação dos poderes. E aí o Supremo faz um exercício de autocontenção do judiciário nessa perspectiva de controle de políticas públicas. Ao mesmo tempo que diz que pode, em situações agudas de ausência ou deficiência grave de serviço, esse controle precisa ser balizado para se preservar um âmbito de discricionariedade do gestor. Então, em vez de, no lugar de o judiciário querer resolver ele o problema, fixando medidas pontuais, como regra, o judiciário tem que apenas falar quais são as finalidades que se almeja atingir por intermédio daquela política pública e determinar que a administração pública, ela escolha os meios pelos quais vai se atingir essa finalidade, apresentando esses meios em um plano para o Poder Judiciário. E aí vejam como o Supremo está tentando caminhar nessa corda bamba que é o controle judicial de políticas públicas, ao mesmo tempo em que admite esse controle em caráter excepcional, busca preservar um espaço de discricionariedade do gestor da administração pública. Então, em vez do judiciário querer ele decidir qual é a melhor solução e fixar medidas pontuais, fixa as finalidades. E os meios para atingir essas finalidades é a administração pública que vai escolher, documentando, apresentando esse plano ao judiciário. Isso é muito importante para o Ministério Público. O MP, Brasil afora, está todo dia instaurando procedimentos para examinar políticas públicas e a sua insuficiência. E esses inquéritos civis muitas vezes dão ensejo a ações civis públicas que almejam o controle de política pública. Então, claro que a banca ia cobrar isso aqui na prova, pessoal. Por isso que foi uma das minhas apostas para apresentar para vocês, para os nossos alunos, no nosso curso de reta final, porque isso aqui tinha cara de prova de Ministério Público, tema 698 da repercussão geral. Beleza. Além disso, então o nosso gabarito na questão 26 é a letra A. Questão de número 27 agora, né, na nossa prova, uma questão sobre processo legislativo. Essa daqui, meus caros, questão de puro texto constitucional. De puro texto constitucional, a gente também explorou todos esses itens no nosso curso de reta final. O item 1 nós vimos na nossa aula de número 3, e o item 2, no mínimo, a gente viu na nossa aula de número 2, salvo engano, sobre poder constituinte. Quando eu explico poder constituinte, eu gosto de já explicar emendas constitucionais. Agora vejam que são temas que, na verdade, se conectam. Os três itens se conectam à literalidade do texto constitucional. Olha o item 1. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, por maioria absoluta dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Lá na aula 3, no nosso curso presencial em Porto Alegre, eu construí uma tabelinha, mostrei, exibi lá no nosso slide, na nossa sala, sobre quando expliquei a teoria do duplo status dos tratados internacionais de direitos humanos. E expliquei que, para um TIDH, um Tratado Internacional de Direitos Humanos, tem o status de equivalência às emendas constitucionais, esse TIDH precisa ter sido incorporado com base no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que exige um processo de incorporação nos moldes do processo legislativo das emendas constitucionais. E as emendas
e esses tratados precisam, portanto, ser aprovados por ambas as casas do Congresso Nacional, em 2 turnos em cada uma das casas, obtendo-se aprovação por no mínimo 3/5 dos votos de cada turno em cada casa. Se o TIDH, quando passar pela fase interna de deliberação parlamentar, seguir esse rito do artigo 5º, parágrafo 3º, aí sim, somente assim, ele terá um status de equivalência às emendas constitucionais. E o que aconteceu aqui? Aconteceu que o examinador foi lá, pegou o artigo 5º, parágrafo 3º, trocou o quórum, colocou maioria absoluta, o item ficou errado. Vejam que a aula é importante porque ela sinaliza o dispositivo que tem uma alta incidência de ser cobrado em prova. Claro, se o examinador fosse um pouco mais longe e cobrasse interpretações do Supremo sobre a teoria do duplo status, sobre o rol de TIDHs que tem agora o status de equivalência à emenda constitucional, você, nosso aluno, estaria preparado para responder. Mas o ponto de partida, que é a literalidade do artigo 5º, parágrafo 3º, foi o destaque na nossa aula e a gente seguiu depois para fazer comentários complementares para deixar o aluno preparado, a aluna preparada para acertar a questão de estrito texto constitucional, mas também aquelas que pedem jurisprudência e discussões um pouco mais encorpadas. Beleza. Da mesma forma vem o item 2, né? O item 2 sobre emenda constitucional, artigo 60 da Constituição. Gastei uns bons 40 minutos falando aqui de cabeça, em geral o que eu gasto para explicar artigo 60 num curso de reta final, né? O regulamento constitucional das emendas constitucionais. Olha lá, item 2, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Tá certo isso? Tá certo, são as denominadas limitações circunstanciais para emendas constitucionais, artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. O examinador, não satisfeito em cobrar um parágrafo, cobrou 2, cobrou agora o parágrafo 5º, dizendo: a matéria constante de PEC rejeitada ou havida por prejudicado não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura. Não, é na mesma sessão legislativa. Na mesma sessão legislativa é a previsão do artigo 60, parágrafo 5º. Quer ver? Vamos dar uma olhada no texto constitucional, só para deixar isso mais evidenciado aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui. Aqui. Vou colocar aqui. Aí, olha lá. Vamos colocar aqui. Aqui. Olha lá. Olha o artigo 60 aqui. Deixa eu ver se eu dou um Ctrl F, acho que fica mais fácil. Ctrl F. Artigo 60. Estou falando de cabeça, né, pessoal? Mas não custa. Olha lá, ó. Olha o parágrafo 5º aqui, ó. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicado não pode ser objeto de mesma proposta na mesma sessão legislativa. Na mesma sessão legislativa, o examinador cobrou legislatura. Tá bom? E aí, olha só, temos o item 3. O item 3 cobra leis delegadas. Leis delegadas, uma das espécies legislativas lá do artigo 69 da Constituição, do artigo 59 da Constituição, e objeto desse cara aqui, ó, do parágrafo do artigo 68 da Constituição Federal. Deixa eu diminuir o zoom aqui, acho que vai dar para ler, né? Tranquilo? Opa, não, vai ficar muito pequenininho, deixa eu maximizar isso aqui. Artigo 68 da Constituição. Fala sobre leis delegadas. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República e deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Até aqui está certo. Artigo 68 caput da Constituição. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício, podendo ser determinada a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, que a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Tá certo, parágrafo 2º e 3º do artigo 68. Então, olha lá, aqueles enunciados monstrinhos, né, típicos do MP do Rio Grande do Sul, um monte de informação compilada decorrente de dispositivos constitucionais. Então, aqui, meus caros, a gente vai finalizar o gabarito letra, deixa eu ver, 1 e 2 errado, só o 3 certo, gabarito letra C. Tranquilo? Aí vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui para não extrapolar meu tempo. Uma questão sobre o artigo 28 da Constituição Federal, um tema que também é recorrente de ser cobrado em prova.
Olha lá, aqui a gente vai ter o nosso gabarito letra D. Estão corretas o 2, 3 e 4. Vamos ver o porquê que o item 1 está errado. Olha lá, o item 1 que diz: aos estados é conferido o direito de secessão, o que significa que podem incorporar-se entre si. Não, meus caros. O item 3, 4, 2, 3 e 4 estão certo, tá? O item 2 é o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. O item 3 é o artigo 35, incisos 1 e 2 da Constituição. E o item 4 é os parágrafos do artigo 24 da Constituição Federal. Lembrando que, de novo, se você não conhece a jurisprudência em pauta, estude comigo toda segunda-feira. Porque se tem um dispositivo que talvez seja o que eu mais repeti ao longo desses 32 encontros, são justamente os parágrafos do artigo 24, porque a gente vê o Supremo Tribunal Federal praticamente todo informativo resolvendo conflito de competência legislativa à luz da Constituição. E esses conflitos de competência, em geral, perpassam as previsões dos parágrafos do artigo 24, e isso a gente constantemente está repetindo em aula. Então, 2, 3 e 4 correto, o 1 está errado por quê? Porque olha só uma questão sagaz do examinador. Foi bem certeiro aqui. O examinador está lá para fazer maldade, né? Para fazer maldade nesse sentido, no sentido de testar testar a sua capacidade de raciocínio e de concatenação de ideias e segurança nos institutos. Veja, direito de secessão. O que é direito de secessão, meus caros? Direito de secessão nada mais é do que o direito de um ente federativo, de um ente político, de abandonar a federação de si, ou de abandonar um agrupamento de estados. Direito de secessão não existe na federação. A federação é caracterizada pela indissolubilidade do vínculo federativo. E a indissolubilidade do vínculo federativo é justamente a negativa do direito de secessão de um Estado-membro se desvincular da federação. E no direito brasileiro, a gente tem a vedação, a inexistência, a proibição da secessão. Já no primeiro artigo da Constituição, no artigo 1º caput, a gente tem a União, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, município e DF. Daqui a doutrina extrai essa característica da federação, que não é só a federação brasileira, é a federação como um todo, que é a indissolubilidade do pacto federativo, a inexistência de um direito de secessão. E aí o examinador articula direito de secessão com aquele parágrafozinho lá do artigo 18 que fala sobre criação, subdivisão, desmembramento de estados-membros. Então, ele joga essa expressão e vai depois te cobrar uma memória daqueles parágrafos do artigo 18, que é meio chatinho de decorar, né? Inclusive eu mencionei eles na nossa revisão de véspera. E de todo modo, essa ida e vinda mental que você tem que fazer poderia te fazer você marcar esse item 1 como verdadeiro, né? E de todo modo tá errado o nosso gabarito aqui, minha sinalização é o gabarito letra D. Para a gente seguir a questão de número 29, meus caros, eu vou fazer a sinalização de gabarito letra E. Gabarito letra E. Então é falso, falso, verdadeiro, falso. Olha só, primeira questão tratando de processo objetivo, que tem como objeto a fiscalização abstrata de lei ou ato normativo, a ação direta de constitucionalidade é incompatível com a designação de perito para que emita parecer sobre a questão. É falso, meus caros, porque a própria lei 9868 de 1999, que é a lei que trata da ADI, ADC e ADPF, traz a previsão de nomeação de perito, até comissão de perito, para versar sobre questão que demanda esclarecimento de matéria ou de circunstância de fato. Então é falso. O segundo item aqui, né? Aqui. Não viola a cláusula zero plenária, a previsão contida no artigo 97 da Constituição Federal, a decisão de órgão fracionário do tribunal que, sem declarar expressamente constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta parte de sua incidência. Eu falei isso na revisão de véspera, nosso aulão de véspera, lá ao vivo com vocês, na sede da Verbo em Porto Alegre, meus amigos. Isso aqui é a súmula vinculante número 10, a gente leu a súmula vinculante número 10, viola sim a cláusula de ordem plenário, então o item é falso. O 3 é verdadeiro, os tribunais disse sobre isso na nossa aula de controle de constitucionalidade, nossa última aula presencial do curso de reta final. Os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetros norma da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória. Tá certo,
comentei com vocês lá no nosso curso de reta final o tema 484 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, dando uma interpretação ao artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, esse aqui é verdadeiro. E o quarto é falso, porque ele está dizendo aqui nesse item que quando o Supremo emprega a técnica de interpretação conforme a Constituição, essa decisão não teria eficácia contra todos e efeito vinculante. E a Lei 9868 de 1999 fala isso, fala o contrário, expressamente. Tem efeito vinculante, tem eficácia contra todos, mesmo quando aplica essa técnica. Beleza, vamos seguir a última questão para a gente poder encerrar aqui. Vamos para a tutela constitucional de liberdades e controle da administração pública, meus caros. Primeira questão relativa a habeas corpus, sendo instrumento de tutela da liberdade de ir e vir, o item 1, né? A ordem constitucional não admite, em tempo de paz, nenhuma hipótese de restrição ao cabimento de habeas corpus. Eu vou marcar esse item como falso, porque lá no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, a gente tem a expressa previsão de que não cabe HC em relação a punições disciplinares militares, e isso vale em tempo de paz, inclusive. Então tem sim uma restrição constitucional a HC em tempos de paz. Item 2, vou mais rápido aqui, meus caros. Item 2 está certo, é tema de repercussão geral, 582 da repercussão geral, é a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Item 3, segundo o entendimento do Supremo, o item 3 também, o item 3 está errado porque é o tema 1119 da repercussão geral, ele está dizendo que é necessária autorização expressa dos associados, é desnecessário, ao contrário da tese do Supremo na repercussão geral. E no item 4, tá certo, é o tema 836 da repercussão geral. Então a gente vai ter aqui falso, verdadeiro, gabarito letra B, né? Falso, somente falso, verdadeiro, 2 e 4, verdadeiro, correto, gabarito letra B. Beleza, pelo meu tempo aqui, meus caros, não quero me alongar tanto, né? Nesse nosso encontro, meu objetivo era fazer comentários gerais sobre a prova e atacar aqui o nosso direito constitucional. Não consegui chegar passei um pouquinho ali no direito institucional, né? Não consegui chegar no direito eleitoral. De todo modo, a gente, quinta-feira já vai ter o gabarito aí, a gente pode voltar a conversar nas minhas redes sociais. Fizemos uma ampla análise sobre a prova, sobre essa questão de como se posicionar nesse momento de angústia, de agonia, às portas de um gabarito oficial preliminar. Fico de novo à disposição de vocês, recebam as minhas contribuições, sempre tento compartilhar com vocês as análises, as reflexões que eu fazia para mim mesmo, né? Para a minha situação de vida, quando há 10 anos eu estava passando por momentos exatamente como eles, há mais, né? 11 anos, eu sou promotor há 10 anos, há 11 anos praticamente eu estava passando por isso que vocês estão passando agora. Meus caros, acabei, ao longo do encontro, já fazendo alguns comentários sobre preparação para a segunda fase. Você vai acompanhar a Verbo para ver as notícias, né? As notícias sobre o nosso curso especial de segunda fase. Um time de professores especializado em preparação para o Ministério Público, inclusive com membros que são do MP Gaúcho. Eu sou promotor aqui em Santa Catarina, mas sou um fã do MP do Rio Grande do Sul. Tenho grandes colegas no MP do Rio Grande do Sul, aprendo com a instituição, utilizo os materiais da instituição, estou sempre bebendo da boa fonte que é o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, me considero, por fronteira, além de alguém que respeita muito essa instituição, alguém que tem uma certa proximidade com ela, se não institucional, sob o ponto de vista funcional. Estou sempre buscando referências no MP Gaúcho e também, como professor, fazendo o meu dever de casa para, num curso de segunda fase, te oferecer o que há de melhor para a sua preparação, juntamente com os demais professores aqui do time da Verbo. Meus caros, paro de falar. Eu agradeço a todos que participaram comigo desse encontro de comentários para a prova do MP do Rio Grande do Sul. Espero que nessa nossa hora tenha sido útil para você. Eu deixo de novo as minhas redes sociais à disposição. O meu Instagram está aqui, ó, no cantinho, né? @vszopone. Você vai me encontrar por lá, eu estou à sua disposição. Meus amigos, eu encerro por aqui. Desejo a todos muito boa sorte
no gabarito, na saída, né, no oficial do gabarito preliminar, e a gente vai conversando ao longo das próximas semanas. Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até mais.